Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver a sua lição 4, que fala sobre o princípio da igualdade e conceitos de geometria espacial. Vamos começando falando um pouquinho do princípio da igualdade. Lembra da balança, quando ela tem que estar em equilíbrio, pessoal? Então, o princípio da igualdade é a mesma coisa, quando a gente escreve uma sentença com dois números e essa igualdade tem que ser verdadeira, os dois lados têm que ser iguais. Então, observa no seu livro, ó, quando eu falo ali de partes desiguais, relação multiplicativa. Eu vou começar já com o primeiro exemplo que está sendo dito ali, ó. Em uma gincana da escola, a fim de arrecadar roupas e alimentos para famílias carentes, Bia e Fábio totalizaram 180 pontos. Sabe-se que Bia obteve o dobro de pontos de Fábio. Quantos foram os pontos de cada participante? Pensa, eu não sei quantos pontos tem o Fábio nem a Bia, mas eu sei que a Bia teve o dobro de pontos do Fábio e que o total de pontos deles deu 180. Então veja esse esquema, como é que ele representa muito bem essa situação para que a gente ache o quanto de pontos cada um fez. O Fábio, eu vou chamar que a pontuação dele é um quadradinho verde. E como a Bia tem o dobro, a Bia tem 2 quadradinhos verdes, né? E somando esses 3 quadradinhos, né, eu tenho 3, é como se fossem as pontuações deles somadas 3 vezes ali. Para a gente fazer o cálculo e achar esse resultado, o que a gente faz? A gente pega esse 180 e divide por 3. Então aqui, ó, 180 dividido por 3 dá 60. Isso quer dizer que Fábio fez 60 pontos e que a Bia, ela fez 60 vezes 2, que é 120 pontos, certo? Está aqui bem representado. Então, esse é o primeiro princípio da igualdade, a gente entender o quanto que é a relação de um termo com o outro ali, antes e depois da igualdade. Agora, vamos ver alguns conceitos de geometria espacial. Poliedros e corpos redondos. Só relembrando, pessoal, poliedros são aquelas figuras que vão ter superfícies planas e retas, né? A gente fala reta como uma forma coloquial, porque eles vão ter vértices, faces e arestas. Observe, ó, vértices, as faces e a aresta, que é sempre essa linha aqui, que eles têm como se fosse o contorno. Já os corpos redondos, eles não têm esses três elementos. Os corpos redondos, eles rolam, primeira coisa, né, que se você colocar no chão, numa superfície, eles vão rolar. E segundo, é que nem todos têm vértice, face e aresta. Por exemplo, o cilindro, ele até tem aqui 2 faces circulares, mas ele não tem vértices nem arestas. O cone, ele tem um vértice e ele tem uma face circular, plana, mas ele não tem aresta. Então, isso difere os corpos redondos dos poliedros, gente. Eles têm características diferentes. Aqui embaixo, a gente tem só um resuminho de elementos de um poliedro, né, que são os vértices, aqui face, aresta. E lembrando que, ó, poli significa muitos, né? E edro significa faces. Então, um poliedro, ele vai ter muitas faces, diferente dos corpos redondos, que nem sempre vai ter face, e quando tem é uma ou 2 no máximo. Vamos para a primeira questão, que vai ter um pouquinho do princípio da igualdade. Olha só a sua questão 1. Ao realizar um experimento em uma balança de pratos, um dos alunos da turma obteve a seguinte situação de equilíbrio. Veja, eu tenho 2 pratos em equilíbrio, mas tem algumas diferenças ali entre eles. Eu tenho em um prato 4 caixinhas que estão representadas com uma letrinha X, porque eu não sei quanto que tem em quilogramas. E eu tenho 4 pezinhos, cada um com 1 quilograma. Na outra, né, no outro lado, que é outro prato, eu já tenho 3 pezinhos de 1 quilograma e eu tenho 5 caixas X. Veja, aqui em relação ao outro lado, ó, deste lado em relação a esse, o que mudou? Que aqui apareceu uma nova caixa e saiu um novo peso, que é o peso de 1 quilo. E o que isso faz a gente concluir? Que cada uma dessas caixinhas valem 1 quilograma. Veja, se aqui não tinha 1 quilograma em caixinha, mas tinha peso, e aqui eu coloquei uma caixinha, mas tirei 1 quilograma, isso quer dizer que essa caixinha vale 1 quilograma. Então, essa é a resposta A nessa questão. A próxima questão que nós vamos fazer é a questão 3. Vamos observar. Nas aulas de matemática, a professora pediu aos alunos que construíssem algumas figuras geométricas, como representadas abaixo. Então, eu tenho pirâmides e tenho cubo, prisma, estão vendo? Ó?
Essas são as formas. Mas qual desses sólidos contém 7 vértices, 12 arestas e 7 faces? Vamos lembrar dos elementos que nós vimos lá atrás, os poliedros, certo? Então, 7 vértices. Primeiro, para a gente saber quantos vértices tem, a gente vai ter que contar. Então, aqui nesse caso, nessa pirâmide, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Então, essa pirâmide já tem 7 vértices, ok. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas, ok também. Por enquanto, a pirâmide de base hexagonal é a que está dando certo. E 7 faces, vamos ver se tem 7 faces. Ó, uma face embaixo, que é essa daqui. E os lados, ó, eu vou até apagar para a gente ver melhor as faces. Nas faces aqui, ó, em volta, tem 1, 2, 3, aqui atrás 4, 5, 6. 6 faces laterais mais uma aqui embaixo são 7 faces. Então, é a letra A pirâmide de base hexagonal. Então, vamos para a questão 4, pessoal. Na questão 4, temos dos sólidos representados na questão 3, então nós vamos ter que observar a questão 3. Qual é o formado apenas por polígonos regulares de 4 lados? Vamos relembrar que um polígono regular é aquele que tem todos os lados iguais, com a mesma medida, tem os ângulos internos iguais também. Mas aqui eu quero qual é o que tem faces formadas por polígonos regulares de 4 lados. Bom, o único aqui dentre esses que nós estávamos vendo na questão 3 que tem faces quadradas, né, com os 4 lados iguais, é o cubo. Então, aqui na número 4, na questão 4, nós temos também que a resposta é a letra A. Bom, pessoal, façam as próximas questões e a gente se vê na próxima lição.